Hoje a gente vai falar de uma das primeiras grandes civilizações organizadas, de toda a sua estrutura, cultura, formação política, economia. Vamos falar da Mesopotâmia, isso. Quando a gente vai estudar, por exemplo, história, a gente sempre fala primeira grande. Hoje a gente vai passar como um mapa mental para vocês. Isso mesmo, a gente está na nossa playlist de construção de mapas mentais de história antiga. A gente ainda vai chegar na história do Brasil, tá bom? Mas aqui a gente constrói um mapa mental juntos. Na verdade, eu já construí ele, mas eu vou passando para vocês e eu deixo ele disponível. O mesmo material que eu estou utilizando nessa aula, eu deixo para vocês aqui na descrição, é o primeiro link da descrição para vocês baixarem o PDF. Assim você pode utilizar ele como você quiser. Então você pode simplesmente copiar, você pode pegar a ideia, você pode do zero construir seu mapa mental, mas olha o nosso, a gente sempre deixa disponível, tá bom? Então, última aula dessa nossa playlist, nós falamos de história pré-história mundial. Hoje a gente entra em Mesopotâmia, então a próxima vocês já sabem que é Arigato! Sayonara, Egito! Vamos lá, eu vou ter que fazer isso na aula, tá? Mas vamos lá começar então. Desculpa, gente, já vamos abrir aqui o nosso mapita. É isso aí, já estamos aqui. Vamos construir esse mapa mental falando sobre Mesopotâmia. Mesopotâmia, meso. Meso é entre rios. É isso que chama Mesopotâmia. Meso é entre. Olha só, vamos lá então, a gente já começa mandando ver aqui na Mesopotâmia falando do tempo e do espaço. Então vamos unir aqui história e geografia. A gente está falando de um lugar, vamos lá, vamos colocar aqui já o mapa. Na Ásia Menor, é Ásia, tá? Para quem quiser saber, é Ásia, que na antiguidade a gente pode chamar, quem usa muito esse conceito é o Ciro Flammarion Cardoso, que fala assim, Antigo Oriente Próximo. Próximo do quê? Próximo do Ocidente, próximo da Grécia, próximo de Roma, quando a gente fala em antiguidade. Então, ou então a gente chama de Ásia Menor, é aquela região proximidade ali do Oriente Médio, você tem o Golfo ali também, o Golfo Pérsico, e nós temos então, ou a gente chama de Crescente Fértil. Por que esse nome Crescente Fértil? É uma região onde cercada por desertos, mas nessa região nós temos duas fontes de vida extremamente importantes que facilitam, na verdade, que determinam a vida em sociedade naquela região, que são os dois rios importantes, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então nós temos aqui os dois rios passando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui é o Eufrates e o Tigres vindo daqui. Certo? Então nós temos uma civilização antiga. A gente coloca aqui 4.000 anos antes de Cristo. Alguns vão falar que ela vem até antes, de 5.000, 5.500, até 6.000 antes de Cristo, até o século 4 antes de Cristo. Então, assim, não vai achando que são quase 4.000 anos de história, pelo menos só o que a gente vai relatar aqui, tá? Não vai achando que vai ser tudo igual, vai ser tudo do mesmo jeito. A gente coloca a estrutura aqui da Mesopotâmia, mas em determinados momentos ela foi dominada por um grupo, por um outro grupo. Para quem assistiu, por exemplo, a série do Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, que está lá no século 4 a.C., o Alexandre Grande derrota o rei, o rei, né, o imperador Dário III do Império Persa. Ou seja, em um determinado momento, a Mesopotâmia foi dominada por um grande império, o maior império da antiguidade, assim, territorialmente, que é o Império Persa. Mas ela já teve na mão de outros povos, então tanto é que lá, para quem assistiu, deixa aí nos comentários se vocês assistiram, ali era um domínio do império, certo? Que dominou o Egito, dominou a Mesopotâmia, tanto é que a capital que ele utilizava lá, que ele tinha lá, que a última cidade, era a Babilônia, tá bom? Mas ela acaba justamente com a conquista da Babilônia de
Alexandre, Alexandre o Grande. Mas por que que termina? Por que que pode passar na mão de vários grupos, de vários impérios? E a gente fala que quando chega o Império Macedônico não pode falar então que tem Mesopotâmia. Não, tem sim. Tem sim, mas é porque agora vem uma força do Ocidente, compreenderam? Vem uma força da Macedônia, Grécia, né? Dos gregos, dos helenos, né? Dos helenísticos, melhor dizendo. O poder, ele para de ser do Oriente, tá? Mas ali você teve os hebreus, fuga dos hebreus, migração, sumérios e por aí vai, tá bom? Então vamos passando aqui os principais povos, então a gente já está trabalhando com isso. São alguns dos, tá? São diversos povos que habitaram essa região da Mesopotâmia. Então não existe um povo só, tá? Assírios, sumérios e babilônicos. E lá, no geral, a gente entende que você tem formação de... Tem uma ambulância lá fora. Cidades-estados. E é muito importante saber o que são cidades-estados, porque isso era muito comum na antiguidade. Existe até hoje cidades-estados em menor número. São cidades que são independentes entre si. Então, em boa parte, você não tem império. O império é quando se domina tudo. Você lembra da Grécia? Da Grécia, quais são as cidades-estados? São as chamadas polis gregas. Aqui existem cidades-estados. Cidade de Ur, cidade da Babilônia, são cidades que iniciaram pelo menos, tá? Elas começaram independentes entre si, tá bom? Então deixa eu tomar o meu café aqui e a gente dá continuidade à nossa aula. Um outro ponto, vamos falar de política e sociedade, que esse é um ponto marcante, um ponto importante e um ponto, daqui a pouco são duas páginas aqui que a gente vai trabalhar, tá? Esse também bastante cobrado em Enem. Ali você tem um modo de produção asiático, que é o modo de produção da antiguidade oriental. Vamos lá que eu quero explicar isso para vocês. Eu nunca vou cansar de falar para vocês o que são modos de produção. São a relação, modo de produção é a relação de produção econômica de uma sociedade. Como que essa sociedade funciona. Então, nós temos, por exemplo, quem que vai trazer isso para a gente, para trabalhar, é a historiografia marxista. Então nós temos na pré-história um modo de produção primitivo, que o Marx chamava também de comunismo primitivo, mas a gente não está trabalhando isso agora. Nós temos o modo de produção asiático, que é o que a gente vai falar agora. Depois nós temos o modo de produção escravista, que é quando a base da sociedade, da mão de obra da sociedade é a escravidão. A gente vai ter isso na Antiguidade Clássica Ocidental, que é Grécia e Roma, principalmente. Depois a gente vem com o modo de produção feudal, lembra? A base de riqueza vem da terra, a base vem da terra. As pessoas precisam estar atreladas à terra, os senhores, a nobreza, e a base da mão trabalhadora, que são os camponeses, que precisam estar atrelados à terra. E aí nós temos depois um modo de produção capitalista, que é esse que a gente vive hoje, mas em várias fases, tá? Um capitalismo comercial, depois industrial, depois financeiro, não cabe aqui trabalhar isso tudo. Mas, o que eu estou trazendo isso aqui para vocês? O que é o modo de produção asiático que a gente tem na Mesopotâmia? A gente também tem utilizado o modo de produção asiático em outras sociedades. Alguns vão falar também da sociedade chinesa, dependendo do período que você está utilizando. Alguns vão falar sobre a América pré-colombiana também. É uma forma da gente classificar o modelo de formação de produção dessa sociedade, tá? Não significa que elas são exatamente iguais umas das outras. Elas podem ter suas diferenças, mas um modelo. O controle da sociedade total é feito pelo Estado. Mas não é só o controle dos modos de produção de fábricas, não é isso. Então não vai falar que é socialismo. Não, tem nada a ver. O Estado domina tudo. As propriedades são do Estado. O ofício das pessoas, o trabalho das pessoas pertence ao Estado. É o Estado que define do que você vai trabalhar, tal, entendeu? O que você vai fazer, o que você vai trabalhar. É o Estado que define. Não te dá liberdade. A economia é definida pelo Estado. Tudo é o Estado. O Estado também tem, daqui a pouco a gente vai falar, mas tem uma espécie de servidão coletiva. As pessoas são servos do Estado nessa concepção. Então você tem uma centralização de poder dentro de uma cidade muito forte. Esse Estado pode ser um líder mesmo, uma nobreza. Em alguns casos está passando uma ambulância lá fora. Ou polícia, não sei. É bom que eu dou uma pausa.
Em alguns outros casos pode ser os sacerdotes, né? Os sacerdotes, a religião pode ser do Estado, então você tem muito luxo e centralização política por parte desse Estado. Então essa é a característica do modo de produção asiático. Em alguns casos, o próprio rei ele é considerado uma entidade religiosa. Onde que a gente vê o modo de produção asiático atuando também? No Egito. Egito é o modo de produção asiático. A centralização do poder nas mãos do faraó e tudo a ele pertence. Tá bom? Mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos. Nós temos também, já que estamos falando dessa parte, vamos entrar na economia. Na Mesopotâmia, a economia é muito importante. Lembrem-se, cidades e estados independentes entre si, organizadas pelo crescente fértil. A gente tem uma base de agricultura, com o cultivo da cevada e do trigo. Para quem acompanhou a nossa aula de pré-história, a gente falou aqui, a gente tem a sedentarização do indivíduo, a sedentarização do ser humano, saímos do nomandismo, e as terras férteis proporcionam isso. Os rios Tigres e Eufrates proporcionam isso para irrigação, que daqui a pouco a gente vai falar também. Então você tem o cultivo da cevada, do trigo, eles já tomavam cerveja. A cevada é muito importante para quase todas as sociedades da antiguidade. E tinha também domesticação de animais, como o gado, a cabra, o carneiro, o ganso, o pato. Então a economia se baseava muito nisso. E você tinha já moedas cunhadas, não coloquei aqui, mas você já tem moedas sendo cunhadas. Aqui a gente já tem inclusive moedas de cobre sendo cunhadas para poder dar um valor às mercadorias. E ali você faz trocas entre as próprias cidades mesopotâmicas do crescente fértil, você faz comércio entre elas e com outras sociedades também. Existe comércio entre outras sociedades. Afinal de contas, a Mesopotâmia viveu muito tempo. Então, os mesopotâmicos, eles conheceram os egípcios e conheceram os gregos, conheceram. Tanto é que Alexandre o Grande dominou a Mesopotâmia no século IV a.C. Então, existem momentos de trocas, os fenícios, os hebreus. A gente tem que parar de achar, e eu bato muito nessa tecla, que no mundo antigo as pessoas eram isoladas, porque não eram isoladas. Ok? Vamos lá. Se me perdoem, agora eu vou para água, quando tem uma pessoa tocando corneta lá fora. Vamos lá. Partindo aí para frente, a gente tem uma importância mesopotâmica. Se a gente tivesse que eleger uma característica importante de tudo que a gente tem nas sociedades mesopotâmicas, essa característica não tem como fugir, tem que ser os diques. Vamos lá, o que são os diques? Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Quando você entra numa faculdade de história, você começa a estudar lá atrás, na Idade Antiga, uma das primeiras matérias que você tem, você começa a estudar os diques. Aí você não entende por que você está estudando os diques. Você fala, mas por que eu estou estudando esse negócio e tal? Porque ele é importante, inclusive, para a relação de poder e econômica da Mesopotâmia. O que são os diques? São canais de água que cercavam as cidades. As cidades na antiguidade, elas tinham uma característica muito comum que é muralhas. Você tem muralhas nas cidades. Algumas cidades mesopotâmicas vão ter essas muralhas, sim. Mas também com essas muralhas nós temos canais que tinham a função de irrigar as plantações. Afinal de contas, você está contribuindo para quê? Para a economia mesopotâmica, mas também de evitar, porque eles abrem caminhos para a água escorrer e não inundar as cidades. Porque ali você tinha as cheias dos dois rios, os principais, existem outros, mas os rios Tigres e os rios o rio Tigres e o rio Eufrates. Então você precisa irrigar, lembra que eu falei que você está em volta, é tudo deserto, né? Você tem as dificuldades. E além disso, você tem, quando o período de cheia dos rios Tigres e Eufrates, o risco das cidades ficarem inundadas. Então você tem a construção de diques. Também foram construídos diques no Egito, tá? Mas aqui a gente está falando da Mesopotâmia, a primeira grande sociedade. Esses diques são consideradas obras gigantescas da engenharia e são muito importantes porque eles eram feitos por um trabalho projetados por um trabalho extremamente especializado de artesãos que eram indicados pelos líderes, pelo Estado mesopotâmico,
E o dique, a manutenção do dique se relaciona com a economia, por causa da irrigação, e com o poder. Porque quem controla a criação e manutenção desses diques é o Estado, e o dique é central na Mesopotâmia. O dique, ele é uma estrutura extremamente importante para a manutenção e para a continuidade da vida mesopotâmica, para que as cidades não sejam destruídas. Então é preciso ter uma política organizada do Estado para pelo controle, criação e manutenção dos diques. Compreenderam? Então tá aqui, a gente tem esses diques aqui, ó, que são, você tem o rio passando lá atrás, certo? E os diques sendo esses caminhos que, além de contribuir com a irrigação, você também contribui com evitar a inundação nas cidades mesopotâmicas, tá bom? Ok. Dado essa parte, acho que tá dando para entender bem, né? Eu espero que sim. Vamos lá. Muitas buzinas aqui fora. Vamos embora. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Vamos para uma outra parte, que agora a gente vai falar um pouquinho de poder, de cultura. Cultura e poder. Isso mesmo. Cultura e poder na Mesopotâmia. Vamos lá, porque tem pontos e pontos aqui. Vamos começar a trabalhar um por um aqui, também de maneira bem tranquila. Nesse arquivo, lembrando que ele fica disponível para vocês. Primeiro, vamos falar um pouquinho da escrita mesopotâmica. São povos que já começam a dominar a escrita, certo? Então, a gente tem aqui a escrita, que é a escrita cuneiforme, certo? Que são imagens, né? A ideografia, elas representavam uma ideia. Então, uma imagem representa uma ideia. Então, são povos que já estão estabelecendo uma escrita. Daqui a pouco a gente fala do Hammurabi. Muita buzina. E nós temos a escrita fonética, que aí você tem os caracteres. Cada caractere representa um som, tá bom? Eles não são os inventores da escrita, mas a escrita é muito importante para a Mesopotâmia. Inclusive, aqui a gente tem uma imagem que fica pequenininha da escrita para vocês, a escrita fonética aqui. Inclusive, mostrando aqui para vocês, essa imagem é do quê? É do Código de Hammurabi. Cobrado algumas vezes no Enem, nos Enems recentes, entendeu? O Sexto Sumério, Hammurabi. Hammurabi foi um dos reis, um dos grandes líderes da Babilônia, ali em 1772 a.C. Então, o Código de Hammurabi é um dos, não o primeiro, eu não diria o primeiro, mas dos primeiros monumentos escritos, documentos escritos na história. Ele segue a característica da arte mesopotâmica, daqui a pouco a gente vai ver, que é em baixo relevo, num monolito, em rochas, as escritas eram feitas em rocha, e o Código de Hammurabi, é uma lei, é um conjunto de leis, vocês podem achar, a gente tem vídeo aqui específico do Código de Hammurabi, são leis baseadas na lei do talhão. Talhão vem de retaliação, um dos significados. O que é isso? Os crimes cometidos devem ser punidos à altura, tá bom? Essa é a questão da lei do talhão. A punição deve ser proporcional ao crime cometido. Roubou uma coisa? Corta um dedo. Matou? Mata também, entendeu? É a questão do olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Mais do que isso, o Código de Hammurabi, feito pelo rei Hammurabi, é uma forma de dominação daquela sociedade. É uma forma de estabelecer um poder escrito que fala, todos vocês estão sujeitos à lei, menos o Estado. O Estado é o Hammurabi, tá bom? Lembra que eu falei da centralização do Estado na Mesopotâmia, ali na Babilônia que a gente está agora, tá bom? Então você tem um controle social, político e econômico. Ela abrangia 282 leis sobre mulheres, família, pagamento de impostos, quebra de contrato. Então tem, assim, é como se fosse um exemplo aqui, mas de acordo com a sua sociedade, a lei das 12 tábuas em Roma, feita pelos plebeus, que vai definir muitas coisas ali, ó. Ó, se roubar, vai acontecer isso. Se cair um fruto da sua árvore no quintal do vizinho, o fruto ainda é seu, porque a árvore está no seu quintal, não no vizinho. O vizinho tem que te entregar o fruto.
dando uns exemplos aqui para vocês. E aí você tem a questão da punição. É uma forma de controle social. Isso é bastante cobrado no Enem, de organizar a sociedade, mas não é de trazer igualdade no sentido socialista, tá? Ah, igualdade, não é isso. É de organizar a sociedade e tornar todos iguais perante essa lei. Todos mais ou menos, porque o Estado não entra, tá? Mas é uma forma de definir o poder do Estado sobre as pessoas, tá bom? E ali mesmo você já tem um processo de servidão coletiva, porque aqui é uma relação de Estado. Peraí, a propriedade privada existe na Mesopotâmia? Não existe na Mesopotâmia. Na propriedade privada, na Mesopotâmia, tudo pertence ao Estado. Tudo pertencendo ao Estado, todos trabalham para o Estado. Então lembra daquele, a gente falou agora há pouco da economia. Todos trabalham para esse Estado, da sociedade, né? Quando a gente falou de modo de produção asiático. Todos trabalham para o Estado. Então é uma forma que a gente chama de servidão coletiva. Todos estão atrelados. Era possível, inclusive, se tornar um servo do Estado por conta de dívidas. Ah, eu não consegui. Nossa, alguém passou rápido ali. Eu não consegui. Olha, eu não consegui produzir o tanto que o Estado me falou que eu tinha que produzir esse ano. Então, ó, um ano de servidão coletiva. Vou ter que trabalhar para o Estado sem receber nada. Vou ter que trabalhar, entendeu? É assim que funciona, tá bom? Dentro da Mesopotâmia. Então não tem essa questão da propriedade. Ah, isso aqui é meu, eu sou um grande empresário na Mesopotâmia. Não, vamos olhar para o Estado, para os templos religiosos, os sacerdotes, tá bom? Que mais? Que mais que a gente tem? Nós temos a arte. Tudo acompanha a arte. Você tem palácios oficiais, que a gente vai chamar, feitos de tijolos, cruz e argila, certo? São chamados de zigurats, são os palácios, os templos, né? Os templos mesopotâmicos. E vocês estão vendo alguma coisa interessante aqui? Pois é, tem uma forma piramidal aqui, não configura uma pirâmide como o Egito. Mas eu falei sobre isso numa aula recente que a gente falou sobre as pirâmides, né? E eu costumo dizer que pirâmide no mundo antigo, tem duas coisas importantes. Pirâmide no mundo antigo, eu sei que vai ter gente aí que pode ficar bravo comigo. As pessoas não acreditam que foram seres humanos que construíram pirâmides. Ainda se estuda como foram feitos, mas as evidências de que foram pessoas são as mais cabíveis, né? Pirâmide no mundo antigo é a terra plana das ciências humanas. Porque as pessoas não conseguem acreditar que elas são feitas por seres humanos. Os zigurates estão aqui para provar que as pirâmides do Egito tiveram uma influência da Mesopotâmia. Os zigurates estão aqui para provar que existiam trocas entre as sociedades. Ah, mas como é que você explica uma pirâmide na China? Aí eles não conheciam a China. Ah, eu até expliquei lá, ou na Mesoamérica, né? Eu expliquei que a forma piramidal é uma forma mais eficaz de se erguer prédios grandes, mas estáveis. E as sociedades antigas, elas não eram burras. As sociedades antigas não eram ignorantes. Elas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, porque nós temos um avanço da história, um avanço da memória. Mas elas não eram ignorantes, não eram burras. Elas construíam suas coisas. Então, elas chegaram à conclusão que uma forma piramidal era uma forma mais eficaz e segura de se construir edifícios longos. Certo? Então, nós temos os zigurates, tá bom? E nós temos também as artes, né? Você já tem esculturas ali na Mesopotâmia, inclusive é na Mesopotâmia que surge aquela questão de esculturas e pinturas em 2D, que é o tronco para frente, o rosto para o lado e as pernas para o lado, o tronco para frente, que a gente vê muito no Egito, né? É na Mesopotâmia que surge isso. Mais uma questão para a gente colocar aí na listinha de aprendizado ou de troca cultural do mundo antigo, ou a gente chama de circularidade cultural. Viva Carlos Ginzburg. A arte em muros, né? Você tem além das esculturas, ela geralmente é em baixo relevo, tá? São talhadas, assim como foi o Código de Hammurabi, assim como é a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, baixo relevo, tá bom? Então é muito importante também, há uma demonstração de poder, quando você tem, por exemplo, um zigurate, a arte é uma demonstração de poder, visto que se tudo pertence ao Estado, os artistas e a sua obra também pertencem ao Estado. Então você não tem assinatura particular de um artista. Você tem uma obra da Mesopotâmia, a obra da cidade X, uma obra do Estado,
tá bom? E para a gente fechar, religião. Porque qual é a religião? A gente tem um vídeo aqui na nossa lista de mitologias e religiões que a gente fala sobre a mitologia suméria, por exemplo, né? A gente fala sobre a noção de dilúvio, certo? A gente fala sobre isso também. Mas você tem várias cidades, então você pode ter várias características que não se encontram entre essas cidades, tá bom? Então você tem religiões diversas, mas geralmente são politeístas, né? A gente ainda não tem a primeira religião abraâmica, pelo menos no começo. Depois vem, né, o judaísmo, né, que são as religiões abraâmicas, que aí geram as três, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas isso um pouquinho depois, a gente está falando aqui bem no começo mesmo. Nós temos representações da natureza, Sol e Lua, dos astros, né, Sol e Lua, e cada uma tem uma função militar, função da agricultura. E eles sempre trabalham com essa ideia do maniqueísmo, que a gente conhece o nome maniqueísmo vem depois, tá? Mas só pra gente trabalhar aqui. O bem e o mal. Época de muita seca. Os rios não conseguiram atender muito a gente aqui. Ó, é o mal se espalhando. Época de fartura, é o bem se espalhando. Sempre tem essa ideia entre o bem e o mal na Mesopotâmia, tá bom? Então a Mesopotâmia é uma sociedade extremamente grandiosa no espaço e no tempo, e ela é mais do que só estudar. É a sociedade que ensina outras sociedades que virão daí para frente. Tanto era que ela era motivo de muita disputa ali na região, por conta da sua agricultura, por conta da sua economia. A Mesopotâmia ensinou o Egito, ensinou os gregos, ensinou os persas. A Mesopotâmia ensinou muita gente ali na região, teve um controle significativo de rotas comerciais no Crescente Fértil, parte do Mediterrâneo. A Mesopotâmia foi grandiosa e é uma das primeiras civilizações organizadas. A gente sempre fala assim, é a primeira, não dá para dizer se é a primeira, mas é uma das primeiras ou as primeiras, porque existiam as Mesopotâmias entre os rios Tigres e Eufrates, na região do Crescente Fértil. Tá bom? Vamos voltar para a nossa imagem, enquanto eu vou me despedindo de vocês, porque foi um grande prazer que a gente se vê na aula do Egito. Arigato! Eu sei que vocês adoram esse meme, eu também adoro. Mas é isso, deixa aqui nos comentários, lembrando que esse PDFzão aqui, bonitão, tá disponível aqui para vocês. E é sempre bom estar aqui com vocês, foi um grande prazer. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo. Fui!